Boa noite, meus irmãos. Que grande alegria poder, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, que continue suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos, os irmãos que estão chegando agora. Que Deus os abençoe poderosamente nesta noite. E nós seremos abençoados, porque nós vamos meditar na palavra de Deus. E quando nós nos propomos a estudar a palavra de Deus, com toda certeza, nós somos imensamente abençoados. Vamos orar, começando assim a nossa meditação da noite. Pai, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor está nos dando de meditarmos na Tua Santa Palavra. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, de cada pessoa que está acompanhando, de cada pessoa que está nesse momento ouvindo a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a vida deles, a sua família, seu trabalho, e se porventura há entre eles algum doente, algum desanimado, alguma pessoa com algum problema, que o Senhor resolva com a sua poderosa graça, com o seu poderoso amor. Que o teu braço esteja estendido sobre a tua igreja neste momento, que o teu ouvido aberto ao nosso clamor e que o teu Espírito Santo possa encontrar no nosso coração um coração aberto para meditar e aprender mais da vontade do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os grupos familiares dessa semana estão estudando sobre cansaço. A graça de Deus nos faz vencer todo tipo de cansaço. E a pergunta inicial para você é: você já se sentiu cansado alguma vez? O cansaço ele pode ter três fontes. O cansaço pode ter três fontes. Nós podemos ter o cansaço físico, depois de um tempo de trabalho, depois de alguma coisa que esteja acontecendo de maneira estressante com o nosso corpo. Nós podemos cansar também emocionalmente, quando nós estamos passando por algum tipo de situação, de tribulação, de aflição. E nós podemos cansar também espiritualmente, quando parece que a voz de Deus já não é mais ouvida por nós. Parece que o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Então nós podemos passar pelo cansaço físico, pelo cansaço mental, que é também o emocional, e pelo cansaço espiritual. Mas em todos esses cansaços, a graça do Senhor nos restaura. E eu quero ler para você um texto que para mim é o maior antídoto contra o cansaço. É um texto de encorajamento. Então, nesta noite, você será encorajado. Se você está se sentindo cansado por alguma coisa, este é o dia, esta é a noite que o Senhor preparou para você se sentir encorajado. Isaías, capítulo 40. O interessante do capítulo 40 de Isaías é que ele fala sobre quem Deus é, a grandeza de Deus. Ele começa a dizer no versículo 12 que Deus mede as águas do mar na concha da sua mão. Também ele pergunta no versículo 13 e 14, quem deu conselhos ao Senhor? Quem estava lá com Deus quando ele estava criando todas as coisas? E aí, para concluir tudo isso, a partir do versículo 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Qual é a base para nós não ficarmos cansados? A base para nós não ficarmos cansados é que o nosso Deus não se cansa. Se a força nossa vem do Senhor e Ele não se cansa,
Então a comunhão que nós temos com Ele é uma renovação diária das nossas forças. Então a base que nós podemos confiar, entregar o nosso coração para essa verdade, é que o Deus que nós esperamos, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Então o versículo 28 diz: você não sabe que o Criador dos fins da terra não se cansa e nem se fatiga? E é por isso que Ele pode fazer forte ao cansado e multiplicar as forças àqueles que não têm nenhum vigor. A vida que nós vivemos é uma vida de muita velocidade. Nós temos muitas coisas que nós corremos atrás. Eu sei que você levanta muito cedo, você vai trabalhar durante todo o dia, você passa toda a semana trabalhando, você chega em casa, você tem coisas para fazer em casa, você ainda tem algumas coisas para resolver com a sua família, às vezes tem um problema que você tem que resolver com a sua mãe, com seus irmãos, você tem contas para pagar, quando não é um problema de saúde que também caminha junto nessa correria toda. Final de semana você tem algumas coisas para fazer na igreja, você se preocupa também, se ocupa com essas coisas, e vai chegando um tempo que você começa a ficar desanimado e sem forças. O esgotamento é uma coisa que acontece com todo mundo. Está muito na moda um termo agora chamado burnout. A síndrome de burnout, ela diz o seguinte, que é como um palito que vai se queimando e acaba, queima tudo. É como uma vela que queima até apagar. E às vezes a vida nos queima. Às vezes nós vamos dando as nossas energias, vamos ouvindo pessoas, vamos trabalhando com pessoas, e isso vai causando em nós um esgotamento. Você já deve ter ouvido a palavra esgotamento. Quem tinha poço na infância, morava numa casa que tinha poço, de vez em quando caía um animal lá no poço. Um sapo, por exemplo, morria dentro do poço. Ou uma cobra morria dentro do poço. Então era preciso tirar toda a água. Era feito então o esgotamento para limpar o poço, para de novo ter água potável. E quando nós começamos a tirar energia da nossa vida e nos dar para situações e tentar resolver problemas nossos, dos outros, resolver problemas de mais gente, nós começamos a entrar num esgotamento. Então talvez eu estou falando com pessoas nessa noite que estão cansadas e esgotadas, sem ânimo nenhum na vida. E qual é a palavra que eu deixo para você? O Senhor pode renovar as suas forças. Porque veja o versículo 29. Ele faz forte ao cansado. A Bíblia foi escrita para crente. Então a palavra de Deus, ela é toda escrita para pessoas que creem nele. E Deus sabia que seus filhos um dia poderiam ficar cansados. Um dia seus filhos seriam esgotados. E Deus já pensando nisso, com isso em mente, ele disse: eu quero que seja escrito isso aqui, que eu faço forte aos cansados. Então, o versículo 29 diz que o Deus que nós servimos, o nosso Senhor, nos torna fortes. Ele faz forte ao cansado. Então, se você está cansado, tome essa promessa para a sua vida. Ele te faz forte. Ele te toma pela mão, ele coloca você de pé, ele renova as suas forças. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então ele pode pegar uma pessoa que está completamente desanimada e colocar em pé novamente. Então essa promessa para você que está sentindo cansado, para você que está entrando numa rotina de vida e você está sentindo as suas forças esvaídas, a promessa é: o Senhor pode me fortalecer novamente, pode multiplicar as forças mesmo quando eu não tenho nenhum vigor. Aí no versículo 30 ele diz: os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Aqui ele declara uma coisa muito importante, que apesar de nós termos a força da juventude, da nossa capacidade, da nossa inteligência, mesmo assim nós caímos, porque nós não estamos vivendo pelas nossas próprias forças. A nossa força vem do Senhor. Então ele diz: não adianta você ser jovem, não adianta você ter saúde, porque mesmo assim você vai ficar fraco. Então ele diz: os jovens se cansam, se fatigam e os moços de exaustos caem. Aqui mais uma vez fica evidente algo muito importante para todos nós. A nossa força não vem desta terra, a nossa força não vem de coisas favoráveis ou de uma situação favorável como a juventude, como a mocidade, mas a nossa força vem do Senhor.
Mas aí o versículo 31 conclui dizendo: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como eu renovo as minhas forças? A resposta é clara: quando eu espero no Senhor. Então o Senhor é como uma fonte que dá água para aquele que está sedento. O Senhor é como um lugar fresco, arejado para aquele que andou no calor do dia. O Senhor é um oásis no deserto. O Senhor refresca, revigora, restaura, reanima a nossa alma. Então, os que esperam no Senhor. Então, quando você está com as suas forças esgotadas, você lembra disso e diz assim: eu sei que o Senhor vai renovar as minhas forças. Eu sei que o Senhor vai me colocar de pé, o Senhor vai me fazer andar novamente. Eu vou ouvir de novo gritos de alegria. Eu vou ao templo novamente louvar ao Senhor. Essa situação que eu estou vivendo, que eu estou enfrentando, não é definitiva sobre a minha vida. O que mais que acontece com aqueles que esperam no Senhor? Primeiro, eles têm as suas forças renovadas. Segundo, sobem com asas, como águias. Eles conseguem ir além, eles conseguem ir avante, ir para cima. Eles conseguem ver as coisas de um outro ângulo. Os filhos de Deus, eles são comparados sempre à águia. O próprio Deus, o Senhor, lhe disse quando tirou seu povo do Egito: eu tirei vocês do Egito com asas de águia. Porque a águia não tem predador. A águia é um animal que voa nas alturas. Ela voa dos animais, dos pássaros, das aves, é o que voa mais alto. Então a águia voa em condições altas. E é isso que acontece quando nós esperamos no Senhor. Temos as nossas forças renovadas e conseguimos ver as coisas de um ângulo, que é o ângulo de Deus. Então, quando o Senhor renova nossas forças, nós começamos a ver as coisas com os olhos de Deus. Isso é muito precioso para nós. Porque às vezes nós estamos encarando a vida com olhos apenas humanos, apenas com os olhos das coisas deste mundo, das circunstâncias deste mundo. Mas nós podemos voar com águia, ter a visão de águia, ver as coisas de cima, que é o ângulo do nosso próprio Deus, que disse que nos tirou do Egito com asas de águia e nos tirou do pecado através de Cristo. Então é essa a ideia. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então veja aí mais uma vez o Senhor repetindo a ideia. Os que esperam no Senhor podem ficar cansados, mas o Senhor multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, sobem com asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E aí nós temos muitos motivos pelos quais a nossa energia é sugada, a nossa força é minada e nós perdemos o ânimo da vida. Às vezes a crítica, por exemplo, tira as nossas forças. Então, se você viveu ou vive numa família que te critica muito, um marido que te critica, uma esposa que te critica, isso tira a sua energia também. Porque você começa a pensar que você não tem força para nada e tudo que você faz dá errado. Então você faz alguma coisa, a pessoa critica. Nunca está bom. Então nós perdemos as forças quando nós somos criticados injustamente. Esse é o motivo. Nós perdemos as forças também quando nós fazemos alguma coisa e as pessoas não valorizam esse trabalho. É muito parecido com a crítica. Nós fazemos algo, mas as pessoas não valorizam isso, vai nos dando um desânimo, vai enchendo o nosso coração de desânimo. O que era para ser uma coisa boa se transforma numa coisa ruim. Nós perdemos também as forças quando nós esperamos alguma coisa e nós não recebemos. É a expectativa, a grande expectativa e uma triste realidade. Algumas pessoas criaram expectativas ao longo da vida, mas viram que a vida não está dando, que as situações não estão colaborando para que aquela expectativa fosse realizada. Isso também tirou as suas forças. Outros ficam fracos pela própria dinâmica da vida. O envelhecimento, por exemplo. Nós não temos a mesma energia física que nós tínhamos antes, quando éramos jovens. À medida que os anos vão passando, o peso da idade vai pesando sobre nós. Nós começamos a perder também as nossas forças. E quando perdemos as forças físicas, nós também começamos a ficar sem forças emocionalmente. Nós começamos a ficar desanimados emocionalmente, começamos a ficar tristes.
E uma pessoa que perde a força, ela fica triste. É por isso que Deus, quando entra na nossa vida, e a promessa do texto é, ele renova as nossas forças, ele vem para trazer a sua alegria sobre nós. E aí nós somos lembrados na Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, pelo fato de nós estarmos com o Senhor, do Senhor estar conosco, ele nos enche de força e isso renova, restaura a nossa alegria. Quando Jesus entra na nossa vida, a alegria é imediatamente restaurada, é renovada, porque ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No outro texto ele diz, eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então é desejo do coração de Jesus que nós nos alegremos, que nós tenhamos uma vida feliz. Temos uma vida alegre. E essa alegria vem quando Ele nos fortalece. Como nós podemos recuperar as nossas forças? Está claro no texto. Esperando no Senhor. E esperar no Senhor é ter um relacionamento com a Sua palavra. É ler a Sua palavra. Nós somos fortalecidos pelas inúmeras promessas da palavra de Deus. A Bíblia tem muitas promessas para os seus filhos. É uma carta de amor para os seus filhos. Ela é uma carta de encorajamento para nós. Se nós ficarmos vendo TV, vendo as notícias, acompanhando o noticiário, as notícias que nós recebemos todos os dias, nós desanimamos o nosso coração. Mas se nós formos para a palavra e todos os dias fizermos essa oração, Senhor, me dá uma promessa para o dia, dá uma promessa para o meu coração, porque eu preciso da tua promessa para a minha vida hoje. Essa promessa restaura o nosso coração, essa promessa alimenta o nosso espírito. Então, você tem forças quando você dedica a leitura da palavra, dedica a sua vida a conhecer a palavra de Deus, a memorizar a palavra de Deus, a trazer as promessas gravadas no seu coração. Mas nós também renovamos as nossas forças quando nós falamos com o Senhor, sentamos aos pés do Senhor. Quando Jesus foi na casa de Marta, Maria e Lázaro, aqueles 3 irmãos de Betânia, Jesus chegou e sentou num determinado lugar e começou a falar, a pregar. E aí o que acontece é que a Maria ficou aos pés de Jesus. E a Marta na cozinha, preparando o alimento para aquela gente toda, para os discípulos, para as pessoas que acompanhavam Jesus. E ela não tem dúvidas, ela entra na sala onde Jesus estava, talvez secando as mãos no avental, e diz, Senhor, você não vai mandar essa daí me ajudar na cozinha? E aí Jesus olha para ela e fala, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Uma coisa te basta. Maria escolheu a melhor parte. Maria renova suas forças no Senhor, ao passo que Marta esgota suas forças servindo. O poço de Marta está sendo esgotado, ela está trabalhando, fazendo comida para aquele bando de gente que chegou ali com Jesus. Mas Maria está tendo a sua energia recuperada, renovada pelo Senhor. Isso aqui é colocar aos pés do Senhor, é levantar cedo, é orar. É interessante sobre qual horário que nós devemos orar. A Bíblia manda nós orarmos sem cessar, o tempo todo, certo? Mas a oração do Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Parece que essa oração tem que ser feita de manhã. Não pode fazer essa oração à noite, nos dá hoje. Porque é muito tarde. Quando eu vou pedir o pão do dia à tarde, já passou muito tempo. Então parece que o Senhor pede para nós orarmos pela manhã, começarmos o nosso dia na presença do Senhor. Então eu renovo as forças lendo a palavra, eu renovo as forças tendo uma vida séria de comunhão com o Senhor. Mas eu renovo também as minhas forças quando eu louvo ao Senhor. Quando eu começo a cantar louvores ao Senhor. A Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita. Quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, depois de levarem uma surra em praça pública, pés e mãos amarrados no tronco, por volta da meia-noite eles louvavam ao Senhor. Deus mandou um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu as algemas. Houve libertação. Então, quando você começa a louvar, você começa a tirar um peso do seu coração e a tua força começa a ser renovada pelo Senhor. Então, isso tudo é uma renovação espiritual que nós temos.
E quando nós renovamos o nosso espírito, as nossas emoções também renovam. Nós começamos a ficar mais alegres, nós começamos a ficar mais doces, mais pacientes, menos explosivos com as pessoas, ficamos mais calmos com as pessoas da nossa casa. Então, a renovação espiritual, ela se reflete na nossa renovação emocional. E aí, então, vem a renovação física. Quando eu durmo, quando eu descanso, quando eu tiro um tempo para um lazer, quando eu converso com pessoas, quando eu mudo a rotina da minha vida, quando eu faço algum tipo de atividade, quando eu começo a fazer alguma coisa que faça com que o meu corpo mude a sua rotina. Então, nós somos formados de corpo e alma. E a nossa alma depende do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que renova a nossa alma. E o nosso corpo, Deus deixou para nós algumas coisas que nós precisamos cuidar. Cuide do seu corpo. Quando Elias estava lá pedindo para si a morte, naquela depressão profunda que ele estava enfrentando, dormiu debaixo de uma árvore. O anjo acordou, tinha pão e água, e mandou que Elias comesse e bebesse. Elias comeu, bebeu e dormiu. O anjo acordou de novo, Elias comeu, bebeu e dormiu. Então, o Senhor estava renovando ali a vida de Elias, do mesmo jeito que Ele renova a nossa. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, comendo, bebendo, descansando, dormindo. Precisamos cuidar da nossa mente, do nosso espírito, com as promessas da palavra, porque isso traz alegria para o nosso coração, renovam a nossa vida emocional. Talvez a sua vida está como um poço que foi tirado toda a água. Está seco. A água do Senhor pode restaurar a sua vida, a palavra do Senhor pode restaurar a sua vida. Ou talvez você sente como uma conta no banco que tirou todo o dinheiro e não tem mais nenhum centavo lá. Está no vermelho. Mas o Senhor pode colocar valores de novo no nosso coração e pode enriquecer de novo a nossa alma. Então o Senhor renova completamente o nosso coração. Você está fraco por alguma coisa? Alguma coisa tem enfraquecido o seu coração? Eu vou ler de novo a promessa de Isaías 40, 29. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, eu e você, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você está me vendo agora, você está vivo, você tem uma missão ainda para ser feita. Então não desanime. É hora de renovar as suas forças. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer usar a sua vida para a glória dele. Enquanto houver forças na sua vida, enquanto houver vida, você ainda pode trabalhar e honrar o nome do Senhor. E meu desejo é que você renove as suas forças no Senhor. E suba como águia. E renove todo o seu coração cansado. Que essa palavra possa trazer ânimo para o seu coração nessa noite. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo estudo da tua palavra, pela renovação de forças que nós temos nas promessas da tua palavra. Pai, são muitos os motivos que tiram as nossas forças. Nós enfrentamos muitas lutas e dificuldades que esgotam as nossas energias, tiram as nossas forças, sugam completamente o nosso ânimo. Mas no Senhor nós temos a promessa de renovação. A tua palavra renova a cada dia a nossa esperança, o nosso ânimo, o nosso desejo de viver, o nosso desejo de servir ao Senhor, de ajudar pessoas a conhecerem ao Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem renovado as nossas forças e pedimos que o Senhor fortaleça os meus irmãos para que eles também sejam renovados pelo Senhor. Te louvo, Pai, porque o Senhor está com o seu povo, o Senhor caminha com o seu povo e não deixa que nenhum de nós fique desanimado pelo caminho. O Senhor não nos abandona pelo caminho. Pelo contrário, o Senhor nos levanta, o Senhor nos conduz, o Senhor nos guia, nos pastoreia e nos leva aos lugares que são da tua vontade. Fica com teu povo nesta noite. Nós te agradecemos pela renovação da tua palavra, pela renovação do nosso ânimo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida
Que você possa, nessa noite, ter as suas forças renovadas pela palavra do Senhor. Nós não confiamos em homens, nem em soluções dessa terra, mas nós confiamos no Senhor, que renova as nossas forças. Que a sua noite seja abençoada, que o restante da sua semana seja renovado, seja um tempo de renovação na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.